mais uma vez com o nosso programa Um Fato, Duas Visões, que é feito em parceria com a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e a Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje é a professora Ruth Gellert Costa Lopes, que é professora da Faculdade de Psicologia, do curso de Psicologia e do programa de Gerontologia da PUC São Paulo. Tudo bom, professora? Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder estar refletindo sobre o tema, né? Então, eu esqueci de lembrar que hoje nós, como sempre, contamos com a nossa parceira, a professora Neide Noffes, da Faculdade de Educação. Parceira da Gerontologia. Também parceira da Gerontologia. Prazer. Professora, o envelhecimento é alguma coisa que começa a acontecer quando a gente nasce, não é verdade? Sim. E hoje em dia, como é que você vê os estudos sobre envelhecimento na sociedade brasileira? Olha, vou te falar o tom, né, que a PUC procura dar, né? Acho que assim, dentro da cultura sempre vamos achar abordagens que vão atrás da pílula, né, que de alguma forma ou vai nos deixar mais velhos ou vai nos deixar, vamos dizer, conservados, né, até o final da vida, que a gente não sabe bem quando será, né? Na gerontologia da PUC, posso dizer de boca cheia que é o único que trabalha com a gerontologia social, né? Então, na verdade, a nossa preocupação é olhar os fatores que estão envolvidos no tal do envelhecimento. Fatores que colaboram para as pessoas terem uma velhice cidadã, né? E fatores que podem beneficiar, né, mais do que os aspectos fisiológicos, né, a sensação de bem-estar, né? E aí entra um pensar sobre a família, um pensar sobre o Estado e um pensar sobre a comunidade, que é o tripé do programa de pós-graduação em gerontologia da PUC. E na sua experiência, como é que você vê a relação das pessoas de hoje, dos envelhecidos de hoje, com esse envelhecimento? Olha, acho que não dá para generalizar, né? Tanto que a gente costuma, lá no programa, dizer que nós temos um leque de envelhecimentos. E nós incentivamos que os alunos pesquisem, né, as várias formas de envelhecer, né? Relativo à informática, relativo a lazer, relativo a engajamento social e assim por diante, né? O que eu te diria é assim, os nossos alunos da graduação que trabalham na comunidade, eles ainda lidam com, vamos dizer, velhos, né, que são frutos de determinada cultura, né? Então, talvez ainda lidam com velhos que têm determinados padrões culturais, né, e determinadas concepções do que é o próprio envelhecer. Vamos dizer assim, é como se eles tivessem engolido, introjetado, né, como a cultura diz que você deve envelhecer. O que a gente vislumbra, e hoje em dia busca, né, esse debate com os alunos, né, é que nós, de imediato, né, estamos trabalhando todas na própria causa, né, porque nós vamos envelhecer e nós somos fruto, né, dos anos 60. Né? Então, somos, pensando, por exemplo, no envelhecimento feminino, né? Quer dizer, somos mulheres que trabalhamos, que ainda tínhamos o valor, né, também de ser mães e esposas muito presentes, né? Então, é esse envelhecimento, né, que vai aparecer de agora em diante. Às vezes eu brinco entre as próprias colegas, né, que nós seremos mais velhas, porque já somos velhas, né, já temos 60 ou mais, ou estamos próximas, né, mas nós seríamos talvez velhas insuportáveis, né? Reivindicadoras, exigentes, né, senhoras dos nossos desejos, né?
E não sei se nós teremos profissionais aptos, né, a lidar, né, com esse nosso jeito, né? Porque o que a gente vê ainda muito presente na nossa cultura é uma expectativa, né, com relação ao que é o ser o bom velhinho ou a boa velhinha, né? Eu queria até aproveitar para estar Sim. trocando ideias com você, que é o seguinte, eu tenho uma mãe de 92 anos, que é lúcida. Eu também. Lúcida. E ela sempre me pergunta sobre esse envelhecimento, porque na geração dela, o idoso era mais jovem que ela. E ela fala aos 92 anos, ainda ativa, com saúde. Que significa esse envelhecer numa população cada vez mais com tempo de vida maior? Né? Como você vê isto? Como a cultura vai lidar com isto? Olha, eu te diria assim, que tem muita novidades. Não que a gente não tenha tido na humanidade pessoas centenárias, sempre tivemos, né? O que a gente está vendo é que nós, com esse fenômeno da longevidade humana, né? Quer dizer, só pode ser humana, porque a longevidade é uma característica do ser humano, né? Então, foi até um pouco redundante. Mas a longevidade, ela tem nos colocado de frente com questões que as diferentes áreas do conhecimento, por exemplo, aqui eu falo do ponto de vista da psicologia, né, não tinham se deparado até agora, né? Então, filhos que morrem antes dos pais, que é um fenômeno que a gente, quando vive muito, muitas vezes se depara, né? Bom, se a gente pegar alguns teóricos da psicologia, eles vão dizer que essa é uma perda irreparável. O que você faz com uma pessoa, né, de mais de 90 anos com essa perda irreparável, com essa ferida narcísica terrível, né? Temos que aprender a lidar com isso. Acho que nós não temos receita pronta. O que nós fazemos com o acolhimento, né, aos idosos que convivem muito mais agora, né, com a realidade das separações conjugais, né, e da ampliação das famílias em função também de novos arranjos, né, novos casamentos, etc. E tal. Como lidar, como é que você dá os suportes, né, o suporte necessário para as pessoas lidarem, né, com esses novos elementos e com esses novos hábitos que entram e redefinem também, né, o núcleo familiar, sim, que deixa de ser aquele que também nós temos introjetado, que é pai, mãe, filhos, e assim vai se reproduzindo, né? Não é isso que acontece. Eu fiquei pensando que tem a ver um pouco com aprender, né? Também de aprender. Porque a gente tinha uma visão, né, de que o velho... toda vez que eu estudava o velho, quando eu era jovem, ele era aquele que não trabalhava mais, não ia casar mais, não reproduzia mais, e também não estudava mais, né? Você está falando de um velho que quanto mais estiver, vamos dizer, embebido na sua cultura de jovem, talvez mais dificuldade tem de lidar com as mudanças atuais. Você acha que abrir espaços de aprendizagem para os velhos é uma necessidade atual? Olha, assim, só uma coisa, Marta, assim, eu não diria que necessariamente essas pessoas mais velhas têm dificuldades. Eu diria assim, que é um novo cenário, né? Eu lembro que eu li há muito tempo atrás uma pesquisa que dizia o seguinte: sim, filhos que separam têm menos dinheiro para dar suporte para os pais velhos, né? Mas, por outro lado, tendo vivenciado até as dores de uma separação, né, parece que muitas vezes eles são muito mais sensíveis às questões emocionais da longevidade do que filhos que não passaram por essas dores da separação, né? Então, assim, eu fico pensando que não são só os velhos que têm que aprender, nós também temos que aprender a lidar, né, com essas novas situações, né? O que a gente vem se deparando é que esses velhos são irrequietos, como você sinaliza, né?
algumas teorias falam, são velhos desejantes. Então, continuam tendo os desejos. Só que o que a gente percebe é uma cultura e uma cidade pouco habilitada para lidar com esses desejos dos velhos, né? Então, a gente vê todo um processo, por exemplo, até um tempo atrás, a gente via um mau comportamento dos motoristas de ônibus com relação aos velhos. Era tipo assim, bom, talvez eu nem consiga me aposentar e você vem aqui atrapalhar, né? A gente vê que isso mudou, né? Quer dizer, mudou. Vem mudando lentamente, né? Quer dizer, se enxergar no velho como uma possibilidade de um devir, né? Parece que vai colocando, vamos dizer, as outras faixas etárias numa outra relação. Quem é você? O que você quer? Quando eu ficar assim, né, que nem você, eu vou querer fazer isso, fazer aquilo. Por que você não faz isso? Né? Que muitas vezes o que você vê, né, na família é assim, por que você não faz isso, não faz aquilo, que não vai viajar e tal? Em vez de perguntar o que você quer fazer, né? Quais são os teus interesses, quais são os teus desejos, né? Situações de clínica que eu vivencio, né? Tipo uma idosa que quer comprar um computador, ela pode, tem dinheiro, né? E o filho, uma pessoa ilustrada, diz assim, para quê? Né? Então, isso é que a gente vem percebendo. Por outro lado, é uma geração que tem medo, às vezes, de apertar algum botão do aparelho e aí dar uma pane, que não consegue mais sair, né? Há medos específicos. E a gente vem preparando profissionais da área de educação, ligados à informática, que saibam entender e acolher esses temores, né? E ajudar as pessoas a passarem além desses temores. É interessante que você vai falando, que é quase como se dificuldades que podem ser naturais em qualquer idade, quando ela está numa pessoa de idade mais avançada, ela fica identificada com a velhice e não com a dificuldade em si. É disso que você estava falando. Sim, e se você pensar, minha neta de 2 anos, né, ela já mete em todos os aparelhos, se não mexe, fala, avó, aperta aqui, faz aqui, etc e tal. Ela me indica quando o dedinho dela não consegue acertar. Então, existe uma familiaridade que as nossas gerações têm uma defasagem, né? E às vezes isso causa um estranhamento, se nós pensarmos que os professores geralmente são mais novos, né? Então há uma questão aí intergeracional que nós também temos que é nova e que nós temos que nos haver, né? Se nós falamos hoje da educação contínua, né, há que preparar também, né, profissionais que saibam lidar com a inclusão, né, desses sujeitos, ou em salas separadas, ou em salas conjuntas. O que você acha melhor? Olha, eu sou favorável aos dois em momentos diferentes, né? Então, assim, acho que a questão da intergeracionalidade é muito séria, né, que a gente precisa estimular, mas eu penso que ainda a gente precisa preservar espaços para, vamos dizer, esse segmento etário, né? Se a gente tem espaço para o adolescente, para as crianças, para os casais, por que a gente também não pode criar espaços onde ocorram trocas entre os próprios pares, que a gente possa falar, né, sobre questões que às vezes entre nós flui muito naturalmente, né, e com outras faixas etárias talvez você tenha que abordar com determinados cuidados, com determinados pudores, enfim, né, a coisa não flui dessa forma como às vezes a gente precisa para aprofundar determinados temas. Outra coisa é que alguns interesses são nossos e coletivos, então eu fico pensando, uma cidade acolhedora, todos vão se beneficiar. Então, se nós participarmos, né, dos debates sobre reforma urbana, e dissermos e contarmos o que nos faz falta, sem dúvida todos vão se beneficiar de uma calçada, né, em ordem, por exemplo, não somos só nós, né? Sim. Diga. Tem um ponto que preocupa a educação,
que é o segmento da educação de jovens e adultos. Esse segmento atende jovens e adultos, como ele propõe, de diferentes idades. Então, eu já trabalhei onde tinha pessoas de 70 anos, 60, e jovens, que é aquele que não conseguiu vivenciar na idade correta, de 18 anos, junto. E, neste espaço, eles foram convidados a conviver. Não via grandes problemas. Não havia. Mas, não via grandes problemas iguais aos problemas que a gente vê na idade regular. Você não vê problemas de indisciplina nessas situações. Mas essa questão intergeracional, por exemplo, alimentação, por curiosidade, eu fui chamada para poder orientar, porque uma vez havia um conflito. Qual era o conflito? O chamado idoso, adulto idoso, queria uma alimentação tipo sopa, e o jovem queria uma alimentação salsicha. E virou um conflito. Então, assim, eu sei que não há fórmulas, mas como você vê essa questão, se a gente pudesse interferir, no assim, envelhecer melhor, envelhecer mais contextualizado, o que a gente poderia esperar, Ruth, disso? Olha, eu acho que o diálogo é o essencial, né? E acho que a gente vem, né, aí de anos, né, de não saber conversar, né? De uma ditadura que criou um modo de ser também nas relações, né? Em si, onde a gente não sabe muito conversar, estamos reaprendendo todos a conversar, né? Acho que tem umas peculiaridades que é conversar, né, as diferentes faixas etárias, né? E como negociar esses espaços, porque você tem razão, acho que uma das coisas que a gente também tem visto desagradável e que eu acho que não é um caminho, né, promissor, que é os mais velhos dizerem, olha, se eu tenho direito, sai daí, né? Veja, sim, temos direitos, mas também temos deveres, né? Então isso precisa ser negociado a vida inteira, né? A tolerância, como é que a gente trabalha isso? A tolerância, né? Que uma das coisas que se diz é que a velhice nos torna intolerantes e impacientes, né? Não necessariamente, mas às vezes a gente percebe, né, com o acúmulo de conhecimentos, né, que é como se a gente olhasse e falasse assim, já sei onde é que isso vai dar. Né? Então, deixa eu contar antes. Mas, às vezes, não adianta contar antes. Né? O outro precisa fazer esse caminho. Agora, por exemplo, com relação à alimentação, a gente está numa revisão alimentar radical. Né? Então, muitos, eu vejo assim, livros de receitas das minhas avós, estão todos guardados como relíquia, porque a quantidade de açúcar, hoje em dia, nem, quer dizer, não é saudável, eu não consigo nem engolir. Né? Percebo já que a geração que vem, né, já nem aprecia, né, os doces da família, das festas, que era, né, um mousse de chocolate. Né? As crianças pequenas fazem assim, né? Então, há uma mudança também nesse nível de paladar, né, que precisa ser revista, precisa ser conversada sobre receitas, sobre os hábitos alimentares, inclusive em diferentes grupos socioeconômicos, né? Pensando nessa questão da obesidade, etc. E tal. E isso acho que é um aprendizado também. Né? Quer dizer, por que a sopa, né, de repente é tão importante para ele e o outro queria salsicha. E o outro só a salsicha, né? Mas né? E aí, como é que a gente faz? Será que a salsicha é essencial? Deveria ser também ingerida pelo adolescente? Ou a gente teria que rever isso? Porque acho que é uma questão, como a Márcia falou, de paladar, mas também do teu cérebro, da tua racional, mesmo. De repente começar a pensar nesse paladar. Né? Hoje em dia a gente sabe que hábitos alimentares, hábitos de fumantes, né, não são só uma questão fisiológica, as dependências não são fisiológicas. Né? Você tem que pensar por que aquilo ocupou esse espaço na tua vida. Né? A chocolomania, né? Todas essas coisas que a gente sabe que entram muitas vezes para tamponar outros buracos de necessidade. Né? Você estava falando da importância de ter um espaço e tal, e eu voei para um outro lugar
que é a questão dos asilos, né? A gente sabe que eles vão sendo construídos cada vez mais, né? Então, antigamente chamava asilo, depois é casa de repouso. Eu não sei qual é a novidade da hora, assim, qual a nomenclatura. Isto é instituição de longa permanência para idosos. ILPI, né? E aí tem uma outra denominação que até nós temos defendido mais, que são os centro-dias. Né? Então, como é centro-dia, que né? vocês têm visto isso, que tem sido estudado a respeito? É positivo, não? Olha, acho que quando a gente fala de instituição, né, se nós estamos na academia, vem o Foucault. Então, horror, instituição, né, repressora, etc. e tal. Né? Se nós estamos fora da academia, ou juntos, né, vem toda essa ideia de abandono dos mais velhos, de enclausuramento, de apartamento da sociedade. Não precisa ser assim. Né? Se nós pensarmos nas alterações que a família foi sofrendo, então o papel da mulher, as famílias que não permanecem, os casamentos que não permanecem por muito tempo, né? É impossível pensar, né, ou continuar dizendo que o idoso fica bem junto à família. Temos que pensar que família, como ela está organizada, o que ela pode, do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional. Né? Então, as instituições, elas vieram para ficar. Né? Elas precisam realmente quebrar, né, esse estereótipo negativo e nós precisamos começar a dizer como é que seria uma instituição que a gente achasse interessante, como é que ela poderia funcionar. Agora, a grande novidade e que tem entrado forte nas políticas públicas, né? As políticas públicas não têm dado conta, então você vê surgirem as particulares para bancar e para suprir essa demanda, são os centros-dias. Né? Então, a ideia é que as famílias não precisem se afastar dos seus idosos, tá? Mas ele tem um lugar onde ele passa o dia com atividades interessantes, né? Estimulantes, com uma alimentação adequada, né? Que permaneça com uma sociabilidade e conforme o centro-dia, porque daí tendo vários centros-dias, eles, que nem escolas, né, atendem segmentos socioeconômicos culturais diferentes. Né? Então, o que a gente tem visto é o centro-dia como uma resposta à longevidade e ao desejo que o idoso permaneça próximo da sua família, por desejo ou por culpa. Né? Acho que a gente sempre fala da boa velhice e a gente nunca aborda, né, as relações familiares onde esse velho, né, ocupou um lugar, né, de muito conflito. Então, hoje em dia, às vezes você fica com ele por culpa, por dívida, né, não necessariamente porque esse afeto continua vivo e, né, e a amorosidade está presente. Mas, de qualquer jeito, as pessoas têm que buscar soluções para essas dinâmicas familiares. E há novas formas de pensar esse acolhimento, sim. Né? Eu penso que nós estamos mesmo num momento, né, Ruth, cultural, de muita revisão e de muita construção de novos olhares, especialmente para o chamado idoso e, como no tema de hoje, o envelhecimento. Né? Porque é alguma coisa que temos que nos preparar, a cultura também. E eu sou fã de vocês, da Geronto, porque é alguma coisa que nós temos que olhar, mas às vezes é difícil a gente olhar para a gente mesmo envelhecendo. Desculpe, é que vocês estão pedindo que a gente faça um trabalho muito complicado, que é assumir o próprio envelhecimento. Se nós Não é cuidar do pensarmos, outro. para os estudiosos também, porque na melhor das hipóteses, todos vamos envelhecer. Na pior, morreremos antes. Né? Então, de alguma forma, a gente está falando na tal da comunidade de destino, né? Que a Elsa Berkor, né, denomina. Né? Então, na verdade,
na melhor das hipóteses, é o que vai nos acontecer. Eu acho que existem vários projetos interessantes. Existem projetos de preparar os síndicos e porteiros dos prédios, né, para poder manter os mais velhos nas residências de origem o maior tempo possível, né? Então, há várias iniciativas, né? Só que o que nós temos que ter em conta é que nós estamos muito dependentes das políticas governamentais. E isso nós vamos ter que fazer um descolamento, né? Porque a gente vê que no nosso país tem muitas demandas, né? E que precisa a coisa caminhar por outras formas. E eu não vejo isso de forma assim tão ruim. Eu acho que é uma negociação entre o público e o privado, né? E eu acho que a gente está preparando aqui na PUC mão de obra sensível, né, que pode planejar projetos e espaços profissionais onde ela sobreviva, né, esses nossos alunos sobrevivam profissionalmente do serviço de qualidade, né, e que acessível a determinados segmentos da sociedade. Muito obrigada, Ruth, pela sua presença. Você queria deixar umas últimas palavras? Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né? Apesar do envelhecimento ser um tema que a demografia, né, e a epidemiologia mostra, né, que é um número grande, né, de velhos que nós teremos, né, faremos parte disso, mas os espaços para pensar nessa faixa etária ainda são pequenos. Então, sou grata por esse espaço que vocês me deram. Então, até mais no nosso próximo programa Um Fato, Duas Visões.